Já se perguntou como os ricos ficam cada vez mais ricos? Não é mágica, não é sorte, isso se chama investimento. Investir, em sua essência, é o processo de colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Trata-se de alocar recursos com a expectativa de geração de renda ou lucro. Basicamente, você está comprando ativos que acredita que aumentarão de valor com o tempo, produzindo um retorno sobre seu desembolso inicial. Pense nisso como uma semente que você planta. Você riga, nutre e, com o tempo, essa semente se transforma em uma árvore. A árvore então dá frutos, dos quais você pode desfrutar. Nesta analogia, a semente é o seu investimento inicial, o cultivo é a sua paciência e a árvore é o seu investimento crescido, produzindo os frutos do seu trabalho, os retornos. Por que investir é importante? Você pode perguntar. Bem, vamos parar um momento para considerar as alternativas. Você poderia esconder seu dinheiro debaixo do colchão, mas isso não o fará crescer. Você poderia gastá-lo, mas depois acabou. Você poderia deixá-lo em uma conta poupança tradicional, mas com as taxas de juros atuais, seu dinheiro pode nem acompanhar a inflação. Investir, por outro lado, tem potencial para superar a inflação e aumentar sua riqueza. É a chave para a segurança financeira e o crescimento. Ele permite que você construa um pé de meia para o futuro, seja para a aposentadoria, para comprar uma casa, para financiar a educação de seu filho, ou para alcançar outras metas financeiras. E o problema é o seguinte: investir não é apenas para os ricos, é para quem deseja garantir um futuro financeiramente estável. É para pais solteiros que fazem malabarismos com vários empregos, para os recém-formados que iniciam seu primeiro emprego, para os aposentados que buscam maximizar sua aposentadoria. Sim, investir envolve risco, mas com conhecimento, estratégia e um pouco de paciência, é um risco que pode compensar no longo prazo. Como diz o ditado, a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor época é agora. Investir não é apenas para os ricos, é para qualquer pessoa que queira garantir um futuro financeiramente estável. Um dos primeiros termos que você encontrará no mundo dos investimentos é renda fixa. Mas o que isso realmente significa? Vamos mergulhar direto nisso. A renda fixa refere-se a qualquer tipo de investimento que produz um retorno, regular ou fixo. Quando você investe em títulos de renda fixa, está essencialmente emprestando seu dinheiro ao mutuário, que promete pagar uma taxa de juros fixa, durante um período predeterminado, até o vencimento do empréstimo. Então, quais são alguns exemplos de investimentos em renda fixa? No topo da lista, temos títulos. Estes são essencialmente empréstimos que você concede a empresas ou governos. Em troca, essas entidades prometem pagar a você juros fixos, conhecidos como cupom do título, e depois devolver o investimento total, conhecido como principal do título, ao final de um prazo definido. Outro tipo comum de título de renda fixa é o certificado de depósito, ou CD. Estes são oferecidos pelos bancos, com a promessa de pagar uma taxa de juros fixa, durante um prazo especificado com os CDIs. Você basicamente empresta seu dinheiro ao banco e, em troca, eles pagam juros. Existem também outros tipos de investimentos de renda fixa, incluindo fundos do mercado monetário, anuidades FISAs e ações preferenciais, cada um com suas características únicas. Agora, por que você consideraria investimentos em renda fixa? Bem, a principal atração dos investimentos em renda fixa é a sua segurança e previsibilidade. Proporcionam um fluxo de rendimento regular, tornando-os especialmente apelativos para reformados ou para aqueles que procuram mais estabilidade na sua carteira de investimentos. Embora não necessariamente o tornem rico rapidamente, oferecem um risco menor em comparação com outros tipos de investimento, como ações. No entanto, é importante lembrar que, embora os investimentos em renda fixa sejam geralmente mais seguros, eles não são totalmente isentos de riscos. A inflação pode corroer o valor dos pagamentos fixos e há sempre o risco de incumprimento do mutuário. Os investimentos em renda fixa podem não torná-lo milionário da noite para o dia, mas são uma forma segura de aumentar sua riqueza de forma gradual e consistente.
Portanto, considere seus objetivos financeiros e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão de investimento. Afinal, a melhor estratégia de investimento é aquela bem informada. O mercado imobiliário não envolve apenas a compra de casas ou terrenos. É também uma parte significativa do mundo dos investimentos. Imagine ganhar um pedaço do bolo de alguns dos projetos imobiliários mais lucrativos do mercado, sem ter que lidar com o incômodo da administração de propriedades. Essa é a beleza dos fundos imobiliários. Eles permitem que os investidores reúnam seu dinheiro para investir em um portfólio de propriedades, que pode incluir desde casas residenciais, propriedades comerciais até espaços industriais. Um dos aspectos mais atraentes do investimento em fundos imobiliários é o potencial de retornos elevados. Estes fundos investem frequentemente em projetos de grande escala aos quais os investidores individuais podem não ter acesso, o que pode levar a lucros substanciais. Além disso, o fluxo constante de receitas de aluguel dessas propriedades pode proporcionar um retorno consistente do investimento. Mas não se trata apenas dos potenciais ganhos monetários. Os fundos imobiliários também oferecem os benefícios da diversificação. Ao distribuir os seus investimentos por várias propriedades e locais, você pode reduzir o risco associado ao investimento em uma única propriedade. Isto pode ser particularmente vantajoso em tempos de incerteza econômica ou de flutuações no mercado imobiliário. Então, como começar a investir em fundos imobiliários? É mais simples do que você imagina. Esses fundos são frequentemente negociados nas principais bolsas de valores, o que significa que você pode comprar e vender ações de um fundo imobiliário como faria com qualquer outra empresa de capital aberto. No entanto, investir em fundos imobiliários requer uma análise cuidadosa. Você vai querer analisar o histórico do fundo, os tipos de propriedades em que ele investe e sua equipe de gestão. Também é fundamental compreender as taxas associadas ao fundo, pois estas podem ter um impacto significativo nos seus retornos. Outro ponto a lembrar é que os fundos imobiliários, como todos os investimentos, apresentam seu próprio conjunto de riscos. Isso pode incluir alterações nos valores das propriedades, vagas ou custos inesperados associados à manutenção da propriedade. Investir em fundos imobiliários pode ser uma forma sólida de obter renda passiva e diversificar sua carteira de investimentos. Com planejamento e consideração cuidadosos, você poderá colher os frutos desta emocionante oportunidade de investimento. Quando você pensa em investir, provavelmente pensa no mercado de ações. Mas o que significa investir em ações? Vamos mergulhar no mundo das ações. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Você se torna um acionista, um coproprietário desse negócio. O objetivo? Beneficiar do sucesso da empresa através de dividendos ou aumento do preço das ações. O investimento em ações pode ser feito por meio de conta de corretora. Você decide quais ações da empresa comprar, quando comprá-las e a que preço. Você pode comprar uma única ação ou várias, dependendo do seu orçamento e estratégia de investimento. Existem dois métodos principais de análise de ações: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental envolve avaliar a saúde financeira de uma empresa, sua posição no setor e as condições de mercado para prever seu desempenho futuro. É como descascar as camadas de uma cebola e observar tudo, desde os relatórios de lucros de uma empresa até ao estilo de liderança do seu CEO. Por outro lado, a análise técnica concentra-se em tendências estatísticas, tais como movimentos de preços e volume de negociação. Trata-se mais de padrões e tendências no histórico de preços de uma ação do que dos fundamentos subjacentes da empresa. Pense nisso como uma previsão do tempo. Mas para ações, investir em ações tem potencial para retornos elevados. Por exemplo, se você comprou uma ação por $10 e ela subiu para $20, você acabou de dobrar seu investimento. Mas lembre-se, o mercado de ações não é uma via de mão única. As ações também podem diminuir de valor e existe o risco de perder parte ou mesmo todo o seu investimento. Portanto, é fundamental diversificar seu portfólio, distribuindo seus investimentos por diversas ações. Isso pode ajudar a equilibrar os riscos e as recompensas potenciais. Investir em ações não é um esquema para enriquecimento rápido. Requer paciência, pesquisa e uma estratégia bem pensada.
Trata-se de crescimento a longo prazo, superando os altos e baixos do mercado. Investir em ações pode ser gratificante, mas é importante fazer pesquisas e compreender os riscos. Então, você está pronto para mergulhar no mundo das ações? Pronto para começar a investir? Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a começar. Embarcar em sua jornada de investimento pode ser estimulante, mas um pouco cansativo. Mas não se preocupe, temos algumas estratégias para preparar o caminho. Em primeiro lugar, definir metas financeiras claras é crucial. Você está economizando para a aposentadoria, para pagar a entrada de uma casa ou talvez para a educação de seu filho. Cada objetivo pode exigir uma estratégia de investimento diferente, por isso é vital saber o que você almeja. Em seguida, escolha a plataforma de investimento certa. Essa decisão pode ser ditada por seus objetivos de investimento, nível de risco preferido e quantidade de tempo que você deseja dedicar. Algumas plataformas oferecem consultores robóticos, o que pode ser um excelente ponto de partida para iniciantes, pois esses sistemas automatizados gerenciam seus investimentos com base em seus objetivos pessoais e tolerância ao risco. Começar com investimentos de baixo risco é outra estratégia sólida. Estes podem incluir títulos de rendimento fixo ou fundos de obrigações. Eles podem não oferecer os retornos mais elevados, mas podem proporcionar uma renda estável e ajudá-lo a começar a trabalhar no mundo dos investimentos. Agora, vamos falar sobre o poder de começar aos poucos. Você não precisa de uma fortuna para começar a investir. Na verdade, começar aos poucos permite que você aprenda o básico sem arriscar muito. Muitas plataformas de investimento permitem que você comece com apenas alguns reais. Finalmente, a diversificação é fundamental. Ao distribuir seus investimentos por diferentes classes de ativos, como ações, títulos e imóveis, você pode potencialmente mitigar o risco. Lembre-se de que todos os investimentos apresentam algum nível de risco, mas a diversificação pode ajudá-lo a gerenciá-lo como iniciante. É importante não ter pressa. Reserve um tempo para entender o cenário de investimentos. Faça pesquisas e tome decisões informadas. Investir não é ficar rico rapidamente, mas sim construir riqueza ao longo do tempo. Investir pode parecer assustador no início, mas com as estratégias certas e um pouco de paciência, você pode começar a aumentar sua riqueza e garantir seu futuro financeiro. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal.